Nayara, vamos falar com você aqui, porque está acabando o Outubro Rosa, quer dizer, o mês de outubro, que tem aí a campanha Outubro Rosa, mas é uma necessidade, um alerta que vale para o ano inteirinho que você traz agora a respeito dessa conscientização, do acompanhamento, da dor de perder alguém por conta do câncer e uma pessoa tão nova, como é o caso dessa moça aí que perdeu a mãe de maneira tão nova por conta dessa doença. Nayara. Magson, é isso mesmo. A gente tem que sempre lembrar, não é só no Outubro Rosa, mas nessa época é ainda mais forte, né, mais pulsante esse alerta. E descobrir o tumor do câncer de mama na fase inicial pode aumentar as chances de cura e principalmente de sobrevivência. Então é justamente a história da Rosângela que a gente começa aqui a relembrar, ela que já passou pelo MandoCast junto com a gente, né, junto com a filha dela também, que deu entrevista para a gente, é a Bruna. Nessas imagens a gente vê a Rosângela durante o tratamento dela, ela que faleceu no mês de julho deste ano, lutando aí contra o câncer, né, pela terceira vez. Essa doença comete cada vez mais mulheres, mais novas. É o câncer que mais mata mulheres no Brasil, mas ele tem tratamento, pode ter cura. E justamente falar do assunto, conhecer o próprio corpo, buscar ajuda ao perceber alguma diferença, é essencial para salvar vidas. A Rosângela Paiva, ela teve o diagnóstico tardio do câncer de mama, seja porque, como a filha dela falou, às vezes não percebeu, né, no próprio corpo as diferenças, ou depois quando buscou ajuda também, teve a demora em conseguir consultas e exames. Ela fez o tratamento, fez cirurgia, a doença retornou por 2 vezes. Ela, apesar de ter falecido, sempre deixou aí esse legado, né, que a filha dela continuou perpetuando, de alertar as pessoas, quer dizer, esse legado de esperança para outras mulheres se cuidarem e de lutar sem desistir, algo que ela fez durante todo o tratamento. Desde que ela descobriu essa doença, a gente abraçou essa causa do Outubro Rosa, abraçou essa causa da luta, né, e prevenção contra o câncer de mama. E o sonho da minha mãe era ajudar as pessoas através da história dela. Ela falou assim: Bruna, já que eu estou passando por isso, por que não usar disso para ajudar pessoas? E ela ajudou muita gente. Em meio à dor dela, ela cantava, ela dava conselhos. Quantas e quantas vezes nas quimioterapias ela era paciente, mas ela estava cuidando de outra paciente, estava chorando por um diagnóstico. E sequelas, ela buscou ajuda em 2022 pelo SUS e teve que fazer uma vaquinha para ser operada a tempo. Depois veio o susto ao descobrir que ela teve um sarcoma endometrial, um tumor maligno no útero. A Andréia, que é a paciente que a gente vai ver agora, ela fez tratamento e recentemente viu a história dela se repetir. Ela buscou o SUS e enfrentou a demora para conseguir exames e o diagnóstico da suspeita de um novo tumor agora na mama, neste Outubro Rosa. Foi bem difícil para mim, Nayara, porque assim, os médicos são excelentes, mas depois que até a gente chegar até eles é muito burocrático, é difícil. Não sei se falta mais profissionais, mais aparelhos, enfim, eu não sei o que acontece. E assim, como eu já venho do histórico oncológico, eu fiz a biópsia minha agora no dia 10 de outubro, porém, assim, foi bem difícil para eu estar conseguindo essa biópsia. Os encaminhamentos estavam marcados há bastante tempo já para passar com essa equipe de mastologia. Chegando lá, a médica falou que não poderia fazer a minha biópsia, o meu exame mais complementar, só teria vaga para fevereiro. Aí eu insisti um pouco com ela e fiquei um pouco triste, né, e pedi um apoio dela, assim, e falei com ela para ela agilizar isso para mim. Aí foi feita essa biópsia, mas só teria vaga para fevereiro. Ou seja, pela segunda vez estaria acontecendo a mesma coisa comigo. Eu fiquei bastante com medo, porque se fosse descoberto, se for, né, que ainda não tem o resultado, seria descoberto, assim, um pouco mais rápido, né, seria um tratamento, assim, com mais eficácia, talvez descobrindo antes, enfim. E eu sinto bastante dificuldade nessa parte, assim como da primeira vez. A radio-oncologista Priscila Pasquinelli, aqui de Pouso Alegre, ela diz que é preciso correr contra o tempo ao perceber qualquer sintoma da doença, qualquer alteração no corpo. Isso porque a caminhada depois, até o tratamento e a cirurgia, passa por consultas, exames, diagnóstico, e tudo isso leva um certo tempo, como ela traz aí pra gente. Só esse processo, ele já leva tempo. Mas tudo bem, você já está sob cuidado, já está em investigação e já está recebendo as informações necessárias.
né? O que complica? O que complica é quando o paciente já vem com uma doença mais avançada, ou seja, ele já perdeu esse tempo, porque ele ficou lá esperando, ele percebeu, a paciente percebeu alguma alteração, por exemplo, na mama e ficou, o mês que vem eu vou, me deixa para outro mês. Passam-se 3, 6 meses às vezes. A gente não tem esse prazo quando a gente fala de câncer, né? E outra questão está relacionada às filas. Então, quando você tem uma fila muito grande e demora para agendar o exame, ou às vezes até não tem acesso a determinados exames, porque ele não está disponível, né, na localidade, tudo isso, todos esses fatores são fatores complicadores e fatores que levam a atrasos, tanto no diagnóstico quanto no tratamento, e isso pode ser essencial no desfecho, né, porque o tempo ele é crucial quando a gente fala de câncer. Esse mesmo alerta e a necessidade de conscientização são trazidos por vídeos que a Bruna, que a gente viu aí no início dessa reportagem, sempre publicava com a mãe dela nas redes sociais. E ela continua a fazer essas publicações, né, esses alertas, mesmo depois do falecimento da mãe dela. Ela fala que é uma forma de lidar com a saudade e também ajudar outras pessoas. Os vídeos viralizaram, assim como os relatos de pacientes e familiares de pacientes que chegam até ela. Postei um vídeo lá com ela, tal, sentindo meu coração que deveria, e postei. E aí, no outro dia eu acordei e o vídeo tinha viralizado, sabe? E aí, muitas pessoas chegando no meu Instagram, muitos pacientes oncológicos, muitas pessoas que perderam a mãe pro câncer, e conversando e falando da história deles, e admirando a história da minha mãe. E eu consigo hoje ajudar muitas pessoas que um dia foi um sonho meu e da minha mãe, sabe? E que eu não sabia que eu conseguiria, muito menos que seria dessa forma após ela falecer. E eu sinto que ela vem me ajudando desde então. E eu me sinto, assim, muito grata de poder levar esse legado firme, esse legado de fé, de esperança para outras pessoas. Porque não é a doença que define tudo, não é o câncer. Porque a minha mãe, ela teve um câncer, mas eu posso falar para vocês, o câncer nunca teve ela. Porque ela sempre soube lidar com a situação de uma forma muito leve. A esperança dela foi intacta, do início ao fim. A gente pode cuidar com você, mas o primeiro passo tem que ser sempre seu. É você que tem que se responsabilizar pelo seu corpo, você que tem que conhecer o seu corpo, saber o que está acontecendo com ele. Por quê? Porque a partir do momento que você fala, olha, eu acho que tem algo errado, você vai lá, busca ajuda. E outra, quando a gente fala de câncer, a gente nem precisa esperar ter algo errado, né? Por quê? Porque a gente tem exames de rastreio. Então, a gente tem exames que diagnosticam antes. Mas você precisa fazer esses exames regularmente, que é o caso, né? Quando a gente fala de câncer de mama, a mamografia uma vez por ano, a partir dos 40 anos. E quem tem histórico familiar importante de câncer de mama na família, às vezes tem que começar até antes. A cada ano, infelizmente, aumentam os números de casos de câncer de mama. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, entre 2023 e 2025, devem ser descobertos um total 73.600 novos casos em todo o país. Os obstáculos que acabam atrapalhando muitas vezes o tratamento e a cura são justamente, um deles é essa demora que a gente viu aí o depoimento, né, da Andréa falando, como aconteceu no caso dela. Então, que o diagnóstico e o tratamento, às vezes, são, infelizmente, atrapalhados por esses motivos. E isso faz parte da rotina de muitos pacientes, não só aqui na região, como também em todo o Brasil. A médica fala que é necessário conscientizar as pessoas, mas também adotar soluções, desde os pacientes, familiares, poderes públicos e políticos. Tudo isso em busca de salvar cada vez mais vidas. A lei, na verdade, ela recomenda que o tratamento seja iniciado em até 60 dias do diagnóstico. Mas para você diagnosticar já leva tempo. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque se houver um sinal, uma suspeita de câncer, a gente precisa agilizar os exames para esse paciente para que ele seja diagnosticado o quanto antes e tratado também. Em geral, a partir do diagnóstico, a gente consegue iniciar o tratamento mais rápido, né? Mas ainda assim existem filas. Não adianta você inventar uma lei que fala, olha, tem esse prazo, se você não dá condições para que os médicos, para que os serviços de saúde, os serviços de exames de imagem, né, consigam absorver a demanda.
Não adianta, se você tem uma população muito grande precisando de determinado serviço, mas você não tem o número de aparelhos suficientes, não tem funcionários suficientes, como é que a gente vai resolver esse problema, né? Então tem que envolver todo mundo, tem que envolver o paciente, os familiares, os profissionais de saúde, os poderes, né? Questões aí políticos, todo mundo. Esses passos importantes, como disse aí a doutora Priscila durante a reportagem, eles vão desde o autoexame, que é simples, fácil de fazer em casa, até a mamografia. E a gente sabe pelos relatos de muitos pacientes, principalmente pelo SUS, né, que as filas são demoradas muitas vezes. Então, busque os seus direitos, até porque tem esse prazo que ela falou, que é estabelecido por lei e que precisa ser cumprido, já que o tempo faz toda a diferença para quem está em busca de um tratamento contra o câncer. O tempo faz toda a diferença, a gente encontra muita ajuda no caminho, mas assim, às vezes eu peço, um exemplo, uma ajuda para você e não depende só de você, eu acho que seria todo um conjunto e eu venho conversando com as minhas amigas, paciente oncológica, que sente as mesmas dificuldades, entendeu? Os diagnósticos poderiam ser mais completos. Exemplo, no meu primeiro tratamento, se tivesse sido repetida aquela biópsia que deu inconclusiva, talvez teria tido um outro desfecho, sabe? Ou mesmo agora, peço a Deus todos os dias para que essa biópsia não dê positiva, né, um câncer maligno, mas olha para você ver, se vir a dar maligno, seria essa biópsia só para fevereiro. Isso aumentaria as chances da dificuldade para mim. Precisava, assim, um pouco mais de agilidade, ou mais profissionais, ou mais aparelhos, um conjunto em todo para chegar num Outubro Rosa com mais agilidade, mais humanização para os pacientes. Não só oncológica, né? Em tudo. Para dar mais esperança, né? Para ter mais esperança. É tempo de viver.